Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu falo sobre a progressão aritmética, a famosa PA. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Progressão aritmética, ou PA. Vamos lá, vou falar algumas coisas então sobre a PA para vocês, tá? Primeira coisa, tanto a PA, a progressão aritmética, quanto a PG, que é a progressão geométrica, são sequências, tá? São tipos especiais de sequências. Quando a gente fala de sequência em matemática, a gente pode falar de sequência de muitas coisas. Pode ser uma sequência numérica, como por exemplo, sequência dos números naturais, sequência dos números primos. Pode ser uma sequência de dias da semana, pode ser uma sequência de cores, pode ser sequência de várias coisas, tá? Mas a PA e a PG são sequências numéricas que obedecem a uma determinada regra, ok? A PA, progressão aritmética, é uma sequência numérica onde acontece o seguinte, deixa eu escrever aqui de forma genérica. A1, A2, A3, a N que eu tô escrevendo aqui, é uma forma genérica de escrever os termos, cada um dos termos de uma progressão aritmética, tá? Então, o que acontece de especial aqui? Cada termo vai ser igual ao termo anterior mais uma razão. Então, a gente sempre vai somar de um número para outro um mesmo valor, ok? Isso é o que a PA tem de especial para ser uma PA, tá bom? Então, A1, A2, A3 representam os termos dessa PA. Então, A1 seria o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, a N é o que a gente chama de enésimo termo, tá? Outra coisa importante, a PA pode ser uma sequência infinita, então por isso que eu coloquei reticências aqui no final, mas ela também pode ser uma sequência, pode ser infinita, ou ela também pode ser finita, tá? Eu poderia ter terminado aqui, por exemplo, tá bom? Então, ela pode ser tanto infinita quanto finita. Um exemplo numérico aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Tô escrevendo aqui uma PA. Se vocês observarem até aqui, eu escrevi 3 termos, né? O 1, o 4 e o 7. E se vocês olharem direitinho, olha só, o 4 é 1 mais 3. O 7 é 4 mais 3. Então, como que eu continuaria essa PA aqui? Eu vou somando 3 em cada termo. Então, agora 7 mais 3 é 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 3, 16 e assim por diante, ok? Esse é um exemplo de PA. Então, percebam que cada termo é igual ao anterior mais uma razão. Essa razão vai variar de PA para PA, mas o importante é que a gente sempre tem que somar um mesmo número aqui em todos os termos, tá bom? Isso é PA, gente. É muito simples, na verdade, tá? Bom, dependendo da razão, a gente pode ter um tipo específico de PA. Então, o que acontece aqui? A classificação da PA. Ela pode ser uma PA crescente. Quando que ela vai ser uma PA crescente? Quando a razão, que a gente representa aqui por R, for positiva, quando a razão for maior que zero. Então, esse exemplo que eu acabei de colocar é uma PA crescente, tá? Percebe que os números vão aumentando. Ela vai crescendo, ok? A gente também pode ter uma PA decrescente. Ela vai ser decrescente quando a razão for um número negativo, quando ela for um número menor que zero. Pode acontecer isso? Pode, sem problemas, tá? A gente tá somando um número negativo. Então, por exemplo, vou começar aqui, vou escrever uma outra PA agora, tá? Vou começar do 20. Então, vamos supor que a minha razão aqui é menos 2. Então, agora eu vou fazer 20 menos 2, 18. 18 menos 2, 16. 16 menos 2, 14. E assim por diante. Tá vendo que como aqui a minha razão é um número negativo, os valores vão decrescendo, vão diminuindo, tá? Por isso que é uma PA decrescente. E a PA também pode ser constante.
Quando ela vai ser constante? Quando a razão for igual a 0. Então, por exemplo, 2. Se eu somar 0, não vai mudar nada, né? Então, vai continuar sendo 2. 2, 2 e assim por diante. É uma PA também, tá? Tá vendo que os valores não estão mudando? É porque a razão é 0. Então, é uma PA constante, tá? Mas não deixa de ser uma PA, tá bom? Então, esses são os tipos de PA, de PAs. Beleza. Uma coisa importante aqui da PA, termo geral. A gente tem algumas fórmulas importantes aqui, tá bom? Então, vou mostrando pra vocês. A fórmula do termo geral, ela vai ser utilizada quando a gente tiver alguma coisa assim, olha. O exercício deu uma PA pra gente e ele pergunta pra gente, qual é o 30º termo desta PA? Pra gente não precisar ficar calculando um por um, termo por termo, até chegar no 30º, a gente vai usar essa fórmula do termo geral para já chegar direto no 30º, ok? Sem precisar encontrar todos os termos até lá, tá bom? Eu vou fazer uma demonstração aqui, porque é bem simples, tá? De como a gente obtém essa fórmula. Então, não vou colocá-la direto aqui, vou mostrar de onde ela vem, tá? Como que a gente vai pensar aqui? Vão acompanhando o raciocínio junto comigo. O primeiro termo, escrito de forma genérica, é o A1. O segundo termo é o A2. E o A2, ele é o A1 mais a razão, certo? Olha aqui na primeira coisa que eu escrevi. O A2 é o A1 mais a razão. O A3 vai ser o A2 mais a razão, certo? Eu posso escrever ele como A2 mais a razão, mas eu também posso escrever ele assim, ó. A1 mais a razão de novo. Estão entendendo, ó? Se eu pegar o A1, somar a razão e somar de novo, eu vou chegar no A3, certo? Então, eu poderia dizer que o meu A3 é igual ao A1 mais 2 vezes a razão. E vou fazendo assim. O A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão, certo? Olha ali com calma. Se eu fizer pegar o A1 e somar a razão 3 vezes, eu vou chegar no A4. O A5 vai ser o A1 mais 4 vezes a razão. E assim por diante. Então, se eu quiser o AN, que é o que a gente chama de enésimo termo, o AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é esse N menos 1? É porque é um valor a menos do Nzinho que tá aqui. Olha só, é sempre um a menos. No A3, aqui é 2 vezes a razão, que é 1 a menos. No A4, aqui é 3 vezes a razão. No A5, aqui é 4 vezes a razão. Tá vendo que é sempre um número a menos? Por isso que quando eu coloco N aqui eu coloco N menos 1, porque é 1 a menos, tá? Bom, essa é a fórmula do termo geral. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? Depois eu vou fazer um exemplo com vocês, onde eu vou usar essa fórmula, daí vocês vão entender um pouco melhor, tá? Não vou fazer exemplo ainda. Bom, continuando com a parte teórica aqui. Soma. A gente vai falar agora sobre a soma dos N primeiros termos. Então, agora é o seguinte, vocês vão ter uma PA no exercício, por exemplo, né? E aí o exercício vai pedir para vocês, calcule a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Então, para vocês não precisarem encontrar os 20 termos e somar um por um, existe essa fórmula aqui, pra gente já conseguir fazer essa soma de uma forma um pouco mais rápida, tá? Essa fórmula, de onde ela veio, tem uma historinha muito interessante. Que é o seguinte, dizem, né? Não sei se é real essa história, talvez seja, que Gauss é um matemático alemão muito famoso. Dizem que quando Gauss estava na escola, ele tinha lá por volta de 7, 8 anos, a professora de matemática deu uma atividade para a sala, né? Para entreter a sala, para deixar eles ocupados por um tempo. Ela pediu para os alunos somarem todos os números de 1 até 100. Então, para fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o 100.
Por quê? Ela achou que com isso ela ia conseguir manter os alunos ocupados por um bom tempo, né? E essa era a intenção dela aí. Só que aí Gauss resolveu muito rápido. Logo que ela deu essa atividade para eles fazerem, Gauss já apareceu com a resposta. Por quê? Gauss não somou os números um por um. Gauss percebeu o seguinte. Ele percebeu que se a gente somar aqui o primeiro com o último, o 1 com o 100, vai dar 101. Se eu somar o segundo com o penúltimo, 2 com 99, também vai dar 101. Se eu somar o 3 com o antepenúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, 3 com 98, também vai dar 101. E se a gente for fazendo isso até o fim, a gente vai ter várias duplinhas aqui que somando resultam em 101. Então, o Gauss percebendo isso, o que ele fez? Ele fez 101 vezes o número de duplinhas que a gente tem aqui. Como são 100 números no total, são 50 duplas. Então, ele fez 101 vezes 50, que dá 5.050, pronto. E aí ele apresentou a resposta sem ter a necessidade de somar um por um. Muito inteligente, né? Bom, e é justamente daí que vem a fórmula da soma da PA. A gente escreve assim, ó. Soma dos n primeiros termos, tá? Esse SN é porque é a soma dos n termos. Vai ser o primeiro mais o último, tá? O último aqui a gente vai chamar de AN, tá bom? Então, é o primeiro mais o último, que é a mesma coisa que Gauss fez aqui, né? 1 mais 100, vezes o número de termos dividido por 2. Por quê? Porque, na verdade, a gente tá pegando as duplinhas, né? Então, não é vezes o número total de termos, é vezes a metade do total de termos. Então, por isso que a gente coloca aqui vezes n dividido por 2, tá? Que no caso foi o nosso 50 que a gente colocou ali. Tudo bem? Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos da PA. Então, A1 mais AN vezes n dividido por 2. Então, o primeiro mais o último vezes o número total de termos dividido por 2. Tá bom? No exemplo que eu vou fazer, a gente vai utilizar essa fórmula também. Daí vocês vão entender um pouco melhor, tá? E outra coisa importante que eu tenho para falar aqui a respeito da PA são algumas propriedades. Tem algumas coisas que são bem importantes de observar na PA. Isso vai acontecer em toda a PA. E aí pode ser muito útil para resolver alguns exercícios, tá? Seguinte, a primeira propriedade, ela diz assim, ó. Vou colocar o exemplo que eu usei inicialmente, tá bom? Para poder falar. 7, 10, 13, 16, 19, vou até o 22, tá bom? Eu poderia prolongar aqui, vou parar aqui, tá? Vou usar uma PA finita, tá bom? A propriedade é assim, ó, é justamente o que o Gauss percebeu, né? Isso é uma propriedade. Se eu somar o primeiro com o último, ó, no caso, né? 1 mais 22 vai dar 23. O segundo com o penúltimo também vai dar 23. Terceiro com o antepenúltimo, 23. Sempre 23. Então, isso é uma propriedade que a gente utiliza na PA, tá? A gente fala assim, a soma dos termos equidistantes dos extremos. O que é equidistante? Deixa eu escrever essa palavra aqui pra vocês. Equidistante. Equidistante é que tá a uma mesma distância dos extremos. Os extremos são o primeiro e o último, tá? Ficam nas extremidades. Então, se eu somar dois termos que sejam equidistantes dos extremos, essa soma vai dar sempre resultar no mesmo número, tá bom? Então, não vou escrever a propriedade aqui, porque eu quero mais que vocês entendam, tá? Tá, e se eu tiver... Aqui eu tenho um número par de termos, né? E se eu tiver um número ímpar de termos? Aí vai funcionar assim, ó. Vou parar aqui no 19 agora, tá? Se eu tiver um número ímpar de termos, isso também funciona, claro. Agora, como eu parei no 19, a soma vai dar 20. Então, 20, o segundo com o penúltimo também dá 20. Aqui também dá 20. E aí, tá vendo que sobrou um no meio? Se eu fizer ele mais ele mesmo, vai dar 20, tá? Então, ele vai ser sempre a metade, tá? Dessa soma.
Então, se eu fizer ele com ele mesmo, vai dar 20 também, tá bom? Muito bem. E outra propriedade que a gente usa demais para resolver exercício. Vou utilizar esse exemplo também, tá? Parar no 19. Se eu pego 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é sempre igual à média aritmética dos outros dois. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui 3 termos consecutivos, por exemplo, o 1, 4 e o 7. O 4 é igual a 1 mais 7 dividido por 2. Estão vendo? Isso vai funcionar para quaisquer termos consecutivos. Se eu pegar aqui o 13, o 16 e o 19, o 16 vai ser igual a 13 mais 19 dividido por 2. Tá? Ó, 13 mais 19 vai dar 32, dividido por 2, 16. Se eu pegar os 4, 7, 10 aqui, ó. O 7 é 4 mais 10 dividido por 2. Vai dar 14 dividido por 2, 7, ok? Então, a gente escreve genericamente assim, ó, essa propriedade. Tenho 3 termos consecutivos de uma PA, tá? Imagina que esse ABC é uma PA. O termo do meio, o B, vai ser igual a A mais C dividido por 2, tá bom? Essa propriedade, gente, a gente usa demais, tá bom? É isso. Então, vou fazer um exemplo com vocês pra gente utilizar algumas dessas coisas. Um probleminha aí, tá? Um atleta de alta performance tem se preparado para a disputa da Maratona do Rio, que possui atualmente um percurso de 42 quilômetros. Para isso, ele começou percorrendo 14 quilômetros no primeiro dia e, a cada dia, ele acrescentou 5 quilômetros em relação ao dia anterior. A distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino é... Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender melhor o problema, tá? Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Um atleta de alta performance tem se preparado para a disputa da Maratona do Rio, que possui um percurso de 42 quilômetros. Ok. Para isso, ele começou percorrendo 14 quilômetros no primeiro dia. Então, aqui a gente já pode ir montando a nossa sequência, ó. No primeiro dia, ele percorreu 14 quilômetros. A cada dia, ele acrescentou 5 quilômetros em relação ao dia anterior. Então, se ele percorreu 14 quilômetros no primeiro dia, no segundo dia, ele vai percorrer 19, que é 5 a mais. No terceiro dia, 24, que é 5 a mais. Estão percebendo que isso é uma PA? O exercício não disse pra gente que é uma PA, mas a gente tinha que ter essa sacada, tá? Então, essa é a primeira coisa importante aqui pra gente perceber nesse exercício, tá bom? Então, é uma PA, porque a gente vai formar aqui uma sequência, onde cada termo é igual ao anterior mais uma razão, e a razão, no caso, é o 5, tá bom? Vou colocar aqui, ó, R igual a 5. Ele quer a distância total percorrida por esse atleta durante uma semana de treino. Então, ele quer o quê? O que eu teria que fazer aqui? Escrever as distâncias aqui dos 7 primeiros dias, porque é uma semana, e somar, pra gente saber o total, certo? Então, na verdade, ele quer a soma dos 7 primeiros termos dessa PA. Soma dos 7 primeiros termos, ok? Então, agora a gente já percebeu aqui o que a gente tem que fazer. Bom, beleza. Soma dos 7 primeiros termos, se ele quer a soma, então já vamos pensar na fórmula da soma, tá? Soma dos 7 primeiros termos, então vai ser S7. Como que é a fórmula mesmo? Deixa eu escrever a fórmula primeiro. Sn é igual a A1 mais a N vezes N dividido por 2. Como ele quer a soma dos 7 primeiros termos, vai ser o S7. Tá vendo que eu troquei aqui o N por 7? Então, a gente vai trocar todos os N's por 7. Aqui vai ficar A1 mais A7 vezes 7 dividido por 2.
certo? Muito bem, a gente sabe quem é o A1? A gente sabe quem é o A1. O A1 é o 14, que é o primeiro termo, certo? Ó, A1 é igual a 14. A gente sabe quem é o A7? Não, a gente não sabe quem é o A7. A gente vai encontrar aqui fazendo um por um? Até poderia, tá? Nesse caso não tá difícil de fazer isso, mas não. A gente vai usar a fórmula do termo geral, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui na minha fórmula da soma. Eu vou fazer aqui a fórmula do termo geral para encontrar o A7 e depois a gente volta para a soma, tá? Em alguns casos, gente, teria problema encontrar um por um aqui? Não teria problema, tá? Mas tem caso que não vai ser tão simples assim de encontrar. Então, vocês têm que saber, sim, usar essa fórmula, tá? Ó, como eu quero o A7, eu vou trocar aqui o N por 7, ok? Então, vai ficar A1 mais 7 menos 1 vezes a razão que é o 5. Tudo bem? Já troca aqui quem é o A1, né? O A1 é o 14, então vai ficar 14 mais 7 menos 1 é 6, então 6 vezes 5. 14 mais 30, o A7 é 44. Certo? O sétimo termo é 44. Se eu fosse fazer aqui um por um, eu ia encontrar que o sétimo termo é o 44. O que a gente faz? Agora a gente volta para a fórmula da soma e a gente substitui. O A1 é 14, o A7 eu acabei de descobrir que é 44, vezes 7 dividido por 2. Vai ficar S7, 14 mais 44 vai dar 58. 58 vezes 7 dividido por 2. Sempre aconselho simplificar primeiro. Faz primeiro a divisão aqui por 2, ó, depois multiplica por 7. 58 dividido por 2 dá 29. Então, vai ficar 29 vezes 7. E 29 vezes 7 é igual a 203. Pronto. Então, a soma dos 7 primeiros termos é 203. Ou seja, a distância total percorrida por esse atleta durante uma semana foi de 203 quilômetros. Ok? Mas esse 42 aqui que eu nem usei, tudo bem? Nem usei mesmo, gente. Ele só falou que esse é o percurso da maratona, mas não tá relacionado à maneira como ele fez o treino, tá bom? Então, o que ele queria saber é quanto ele percorreu no total durante os treinos. Então, é 203 quilômetros, que é o E. Muito bem, gente. Eu espero que tenha dado para entender como funciona a PA, tá? O lance aqui agora é vocês fazerem exercícios, tá bom? Quanto mais exercício vocês fizerem, mais vocês vão pegar o jeito, porque cada exercício vai abordar a PA de uma maneira. Mas tudo que vocês precisam saber de teoria é o que eu falei aqui, tá bom? Então, aí é como aplicar essa teoria agora, tá bom? Gente, espero que tenham entendido. Não esqueçam de deixar o seu like aí no vídeo pra mim, tá bom? Compartilhem pra ajudar outras pessoas também. E é isso. Até o próximo vídeo.